Olá, pessoal. Vamos lá começar a última parte dessa revisão. Vamos falar dos regimes de bens, né? Esses casamentos, com a consequência desse regime na sucessão, que eu acho que é muito interessante. E para as atividades, para a vida prática de vocês, é bem importante. Primeiro, vamos falar no regime universal. O regime universal, gente, primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que não há concorrência na herança desse viúvo, porque ele já tem metade. Eu até brinquei em sala de aula. Casal no regime universal é uma coisa só, é uma pessoa só, é um perfil só do Instagram, perfil só do Facebook. Se confundem. Logo, não há essa questão de herdar, porque ela já é dona desse patrimônio, é como se ela recebesse esse bônus, essa herança, quando ela casasse. Quando ela casou, recebeu. Então, o regime de... O cônjuge não concorre no regime universal, com descendente, nem com ninguém, vez que sua parte já encontra garantida. E lembrar aquela dica, todos casados antes de 1977, o regime que na época era obrigatório era universal. Dica. Se for na separação convencional de bens, primeiro eu vou falar da obrigatória. A obrigatória é aquela circunstância legal que impede que os bens se comunicam como aquelas pessoas, o cônjuge é maior de 70 anos, né? Logo, não herda de forma alguma. Só que no regime de separação total, a convencional é diferente. Ela não é obrigatória. É aquela que, né, por mera liberalidade, o casal escolhe. O que é seu, o que é meu é meu. Nessa separação convencional, o que acontece? O cônjuge supérstite, o viúvo, ele somente concorre aos bens. Ele nunca é meeiro. Assim, ele não é meeiro porque pelo regime. Ele pode ser meeiro em alguma circunstância, professor, esse viúvo no regime de separação total convencional? Sim, só se ele, o casal, casado no regime de separação convencional. Mas eles pensam assim, ó, amor, vamos comprar um apartamento juntos, nós dois? Beleza, aí é diferente, porque houve um esforço comum. Logo, ela é meeira desse bem comum, óbvio. Só que o regime, ele impõe um estilo de casamento diferente. O que é seu, o que é meu é meu. Ou seja, esses bens particulares do falecido, o viúvo concorre. Ele é meeiro se fosse adquirido junto, só que na separação convencional, ele concorre sim, ok? E no regime de comunhão de parcial de bens, ou seja, o viúvo, ele concorre quanto aos bens particulares do falecido e ele é meeiro dos bens comuns, óbvio. Né? Isso é uma questão de bom senso. Né? E isso é bem tranquilo. A parte que adquiriu junto o bem comum, ele é meeiro, e o que é bem particular do falecido, que ele não participou, não comungou com isso, ele concorre de igual por igual com os herdeiros. Se não tiver ascendente, não tiver descendente, herda sozinho, até na separação convencional? Sim, herda sozinho. Não há que se chamar facultativo, irmão, para concorrer com essas pessoas, por mais que tenham esse regime, ok? Vamos falar de parente, né, pessoal? De parentesco. A gente sabe que a gente tem dois tipos de parentes, né? O consanguíneo e o civil. O consanguíneo é aquele que tem filiação biológica, essa ligação de sangue mesmo. E o civil é aquele que decorre de adoção. Então, a pergunta que não se faz mais. O adotado recebe herança? Claro que recebe. A pessoa união estável recebe? Claro que recebe. São coisas, pessoal, que não se pergunta mais, né? E a gente tem essa identificação das linhas de parentesco. Essa pode promover de gênero de linhas e graus. Primeiro, as linhas. Pode ser por linha reta ou colateral. Linha reta ou direta é aquela que está relacionada ao vínculo diretamente aos ascendentes e descendentes. Você vê que é reta. Ascendentes e descendentes. Somente essas pessoas dessa linha são seus parentes por linha reta. Seu pai, avô, bisavô, tataravô, etc. Seu filho, neto, bisneto, etc. Esses são, né, seus parentes por linha reta. Tem um grau, né? Seu pai, primeiro grau. Avô, segundo grau. Bisavô, terceiro grau. Como também para os descendentes tem grau. Filho seu, primeiro grau. Neto seu, segundo grau. Bisneto, terceiro. Simplérrimo, né? E a gente tem também, tem a linha reta que eu acabei de falar e tem a linha colateral. Ou seja, eu até brinco, a linha reta, sua existência teve uma participação direta nessa linha. Se você existe, é por causa do seu avô lá de cima, porque gerou seu pai que te gerou.
Da mesma maneira, se seu filho existe, é por sua causa. Seu neto também, porque há essa linha reta. A linha colateral, sua existência entre essas pessoas não tem nada a ver com a outra. Se você existe, seu irmão não teve nenhuma participação, seu tio não teve nenhuma participação, seu primo, muito menos. Ou seja, é a famosa linha colateral oblíqua transversal. São as pessoas, são os herdeiros, basicamente facultativos. Todos estão nessa linha, né? E é ligada por um ascendente comum, ok? Só que o que acontece? Os colaterais, a questão do grau é diferente. Que a da linha reta é muito tranquilo, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Só que os facultativos, no caso os colaterais, ou da linha oblíqua, eles já começam com segundo grau. O grau mais próximo, que são os irmãos. Ou seja, os irmãos são de segundo grau, porque entre eles existe a geração do filho em face do pai deles. Eles têm um ascendente em comum. Então não tem como você ser de primeiro grau com seu irmão não te gerou. Primeiro teve o pai que gerou vocês, ou seja, tem uma geração acima de vocês. Por isso que irmãos é segundo grau. Agora entre tios e sobrinhos, o parentesco já é terceiro. Ou seja, esses graus interferem para quem vai herdar. Se a pessoa não tem nenhum herdeiro necessário, primeiro que a gente procura quem tem segundo grau aí? Quem é irmão? Tem irmão? Tem não. A gente pula para o terceiro grau, que são os tios e sobrinhos. Esses são chamados para herdar, porque no segundo grau não teve nenhum e no terceiro tem, ok? Então, sobrinho e tio são parentes de terceiro grau. E por último, pessoal, primos, sobrinhos, netos e tios avós. Eles são de quarto grau, por favor, ok? Então, eles só herdam se não tiver herdeiro necessário, obviamente, ou não tiver irmãos, o falecido, e não tiver tios e sobrinhos. Então, a última hipótese é chamar esse grupo aí, ok? Então, só receberia se, de fato, esse pessoal não existisse, ok? Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Olha para vocês verem, esse tanto de aula que a gente teve, eu consegui passar de maneira muito rápida em 3 videoaulas de mais ou menos 10 minutos. Espero que tenham gostado. Vamos fazer dinâmicas por aqui. Na medida que o pessoal conseguir entrar no Classroom, a gente vai fazer umas brincadeiras lá, a gente interagir e aprender. Eu acho que é o foco principal dessa nova metodologia. A gente tem a tecnologia a nosso favor hoje, né? Isso que é muito importante. E vamos fazer já na próxima semana, né, no dia 23 de janeiro, já começar o ciclo de VA1, que eu vou dar, e vocês têm a semana para fazer essa prova. E só uma dica, podem, obviamente, consultar, é inevitável, mas eu quero que você sempre fundamente e justifique a resposta de vocês, ok? Um grande abraço, até mais.